Tem um texto bíblico, se a gente puder projetar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer enorme, viu, Júnior, estar aqui com você. E já antecipo os parabéns, né, a você e toda a equipe do Valorem que prepararam esse congresso, um tema tão relevante, não é? A praticidade do Evangelho, o Evangelho no nosso dia a dia. Eu penso que Jesus é prático, Jesus é simples na sua abordagem e assim precisamos também encarar a nossa vida, né? Desde quando o Júnior me convidou, o coração se encheu de alegria porque faz parte da minha trajetória, né, no mundo corporativo. Quando eu me converti a 18 anos de idade, a maioria de vocês não era nascida, eu tenho 57 anos hoje, sou casado há 35 anos, tenho 5 filhos, 3 netos, não parece, né? Jovem, mas eu cheguei para meu pai, né? Meu pai era um motorista de caminhão, veio para o Brasil em 1950, com o sonho de dirigir caminhão, fugido da Espanha, da Guerra da Coreia, e falei: pai, me converti. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso em 1982, a maioria de vocês não era nem nascida aqui, porque não tem ninguém, né? Todo mundo aqui jovem. E então agora eu quero ser missionário. Não vou para a faculdade, eu tinha passado, né, na UFMG, formei pelo UFMG, quero ser missionário. Meu pai, com lágrimas nos olhos, ele era motorista de caminhão, como eu disse a vocês, ele me disse assim: você vai me fazer um favor, você vai me entregar o seu diploma na faculdade. E depois que você me entregar o seu diploma na faculdade, você faça o que você quiser da sua vida. Porque eu já deixei muitas oportunidades na vida, perdi muitas possibilidades na vida, exatamente por não ter uma boa educação, por não poder estudar, não é? Meu pai mal tinha o primário, ele era um autodidata, sabia escrever e ler do jeito dele, né? Então, por honra ao meu pai, eu fiz a minha faculdade. E aquela faculdade durou alguns anos, né? E mais do que o normal, 5 anos quase. E ao longo da minha faculdade, eu fui descobrindo que o meu negócio era um campo missionário. E eu poderia, então, aplicar a minha fé, o meu amor a Jesus e o meu testemunho também dentro do meu negócio. Eu fui descobrindo, não é, aos poucos, que a minha sala onde eu trabalhava era tão sagrada quanto o púlpito de um pastor pregando. Que essa dicotomia que muitas vezes invade a nossa vida, que chegou até nós pela cultura grega, de sagrado e secular, na verdade, na Bíblia não existe. Na verdade, a Bíblia nos fala que tudo o que nós fazemos é sagrado. Você pode fazer no seu comércio, você pode fazer se você for motorista de Uber, você pode fazer se você for um médico, se você for um professor, ou seja, a nossa vida cristã não é o que fazemos aos domingos. A nossa vida cristã é o que nós fazemos de segunda a sábado. E assim eu comecei a minha trajetória. Comecei me convertendo nessa época e procurando levar o Evangelho para o meu ambiente de trabalho. A Transpes foi crescendo, né? E hoje, esse mês agora, estou lançando o meu livro, O Valor das Pessoas, está ali fora. Conto muitas histórias, exatamente, que levaram a Transpes a receber mais de 20 prêmios nacionais e internacionais sobre o modelo de gestão humanizada e os nossos programas. Conto aqui um pouco da minha entrevista com o Ricardo Boechat, quando eu dei para ele uma Bíblia de presente, não é? E a última vez que ele esteve em Belo Horizonte, falamos ali fora com alguns amigos, foi no episódio de Mariana, quando teve aquela catástrofe lá, mais de 300 pessoas morreram, e ele me manda um WhatsApp, falou: mineiro, ele me chamava de mineiro. Nós não podemos dizer que éramos amigos, mas eram bons conhecidos, a gente se encontrava razoavelmente
E ele falou, eu quero te dizer que eu não posso encontrar com você hoje, mas o presente que você me deu está do lado da minha cama, e de vez em quando eu dou uma lida nela, né, na Bíblia Sagrada. Logo depois, em fevereiro, foi acometido daquele acidente de helicóptero lá em São Paulo, né? Mas eu queria começar a minha história, não é? Tem uns 40, 45 minutos, sou, como bom mineiro, conto muita história, né, Júnior? Contando para vocês a história de um rapaz que trabalhava comigo, agora, já recente, né? Nesse livro eu conto a minha trajetória de quase 30 anos trabalhando com meu pai. E empresa familiar é uma coisa, assim, sensacional. Ao mesmo tempo que ela tem um potencial enorme de gerar riqueza, de construir, de energizar, de empoderar e de crescer, ela também pode rapidamente se transformar num ambiente tóxico e de dissolução do núcleo da família. E eu conto aqui nesse livro alguns princípios que me permitiram continuar trabalhando com meu pai, que não é fácil. Toda convivência intergeracional, ela carrega em si os seus cuidados, os seus percalços, né, as suas dúvidas e as suas incertezas, e comigo também não foi diferente. Recentemente, agora, nós temos um dos programas que, por força legal, não é, toda empresa precisa ter a sua cota de PCD, pessoas com deficiências. E eu, lá na matriz da Transpes, em Betim, andando pelos corredores lá, eu me encontro com um rapaz, né? E o rapaz vira para mim e fala assim, bom dia, seu Santo, tudo bem? Eu falei, bom dia. Ele disse para mim assim, meu nome é Felipe. Eu falei, ah, tudo bem, Felipe? Tudo bem. Eu falei, pois é, eu trabalho aqui em tal e tal departamento e tal, estou muito feliz de trabalhar na Transpes, e eu queria que o senhor soubesse que daqui a uns anos eu vou me assentar na sua cadeira, não é? Eu já era o presidente da Transpes, né? Meu pai já tinha falecido, e eu falei, Felipe, não seja por isso, vamos lá comigo agora, e você pode sentar na minha cadeira. Ele falou, posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode, perfeitamente, vamos tirar uma foto. Posso postar no meu Instagram? Pode marcar? Pode, me marcar, né? Ele falou assim, não, mas você não está entendendo, eu não estou querendo sentar na sua cadeira, eu estou dizendo que eu vou me assentar na sua cadeira. Aí que a gente diz, né, a ficha caiu. Hoje não tem mais aqueles orelhão que você põe a ficha, mas a ficha, eu entendi. Ele estava querendo, né, em algum dia, falou comigo, ó, porque eu já fui lá no RH e eu vi a trilha de carreira toda, e se eu fizer tudo o que me preciso fazer, daqui a 22 anos eu posso ser o CEO da Transpes. Eu falei, poxa, Felipe, que coisa maravilhosa e tal. Então, conversão ali rapidamente. Eu falei, posso te mandar um e-mail? Eu falei, pode, perfeitamente, pode mandar um e-mail. Meu e-mail é sandro@transpes.com.br. Eu falei, perfeitamente. E Felipe começa a me mandar e-mail, né? Mas Felipe não manda 1, 2, 3 e-mails, não. Felipe manda 10 e-mails, 15 e-mails. Querendo saber o que eu gosto, o que eu como, o que eu faço sábado, o que eu faço domingo, qual que é o livro que eu gosto mais. Eu procuro responder, né? Procuro ser carinhoso, mas ele me mandava, a capacidade dele de mandar e-mail era muito maior do que a minha capacidade de resposta, né? Falei, gente, eu não vou dar conta disso. Ele me perguntou, que livro que você gosta, mais importante da sua vida? Felipe, o livro mais importante da minha vida é a Bíblia. E eu vou para o refeitório, não é? Lá na Transpes a gente tem um refeitório grande, que almoçamos, jantamos, todo mundo junto e tal. E eu entro na fila, Felipe entra na fila do meu lado, né? E aí eu pego o frango, Felipe pega frango. Eu pego o arroz, Felipe pega o arroz. Pego o feijão, Felipe pega o feijão. Eu pulo o pudim, Felipe pula o pudim, né? Ele falou, posso sentar com você? Eu falei, pode, Felipe, vamos sentar. Ele vira para a mesa dos amigos dele e fala assim, ó, não estou entendendo. Um dia Felipe me pergunta, num dos e-mails dele, qual foi o dia mais importante da sua vida? Aquele e-mail me capturou, né? E eu pensei, não que eu tinha algum tipo de excitação em responder, sabia absolutamente qual era o dia mais importante da minha vida, mas eu queria responder a ele de forma clara e objetiva. Então eu disse, falei, olha, Felipe, eu tive muitos dias importantes na minha vida. O dia do meu casamento foi um dia maravilhoso. O dia que os meus filhos nasceram, cada um dos meus 5 filhos, foi igualmente, não é, uma dádiva de Deus, dias que marcam. Dias que a gente recebe prêmios e reconhecimento e êxito profissional e ministerial,
Mas, sem dúvida nenhuma, Felipe, o dia mais importante na minha vida foi 4 de junho de 1983, o dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Respondi para Felipe, daqui a pouco eu recebo um e-mail do pai do Felipe, que na época trabalhava na Fiat, lá em Betim, e disse assim: Sandro, nós estamos com um problema em casa. Mais ou menos assim, Houston, we have a problem, né? Porque Felipe agora ouviu você dizer que domingo você vai para a igreja, e ele quer que eu procure uma igreja para ele ir. Felipe disse que o livro que você mais lê é a Bíblia, e agora ele quer começar a ler a Bíblia, né? Felipe disse agora isso, aquilo, outro e tal, ou seja... E aí eu conversei com o pai dele, conversamos, né? Falou, inclusive, próximo mês nós vamos fazer um bolo para o Felipe aqui, que é aniversário... Oh, muito obrigado. Aniversário do Felipe, você pode vir? Eu falei, vou perfeitamente, poxa, que alegria se eu puder participar aí com vocês. Vamos lá. Felipe chega na hora do parabéns e ele diz assim: hoje eu quero que seja o dia mais importante da minha vida. E como eu vi no seu e-mail, Sandro, o dia mais importante para você foi o dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não foi? Eu não falei nada, gente, ele que está falando, o aniversário é dele, o discurso é dele, não é? Eu falei, foi isso mesmo, Felipe. Pois é, eu já li a Bíblia, alguns textos, e hoje eu quero dizer à minha família que eu estou aceitando Jesus como meu Senhor e meu Salvador, porque eu quero que esse seja o dia mais importante da minha vida. Talvez essa história do Felipe retrate o que seja a construção na Transpes desse modelo de gestão humanizada, onde nós temos hoje mais de 287 células no Brasil inteiro, entre os nossos 4.500 funcionários, onde a gente faz visitas regulares através de um trabalho de acompanhamento de capelania na casa dos nossos funcionários, onde a gente tem, né, programas voltados para os homens, para as mulheres, para as crianças, não é? Uma das profissões mais difíceis que tem, pessoal, é motorista de caminhão, não é? Uma das categorias que tem maior baixa autoestima é motorista de caminhão. Talvez se eu perguntar para você agora o que significa para você um motorista de caminhão, na sua memória emocional, você não vai trazer boas coisas. É gente que se envolve em acidente, é gente que se envolve com droga, com rebite, com pornografia infantil, com sexo ilícito, não é? Ou seja, é um grupo de pessoas que, difícil, não é? Nós percebemos que a gente tinha que valorizar essas pessoas. Por isso o título do meu livro, né? O valor das pessoas. Você tem valor. Todos nós temos valor. Não existe uma pessoa debaixo desse céu, desses 7 bilhões de habitantes que a Terra tem, que não tenha um valor grande para Deus. E há muitos anos nós, então, fizemos nosso programa para valorização desse grupo de pessoas que é o motorista. E um dos programas de valorização, uma das ações nesse programa de valorização, foi trazer os filhos dos motoristas, que é um público essencialmente masculino, para dentro da Transpes, as crianças, não é? De 7 a 12 anos de idade, e nós fazíamos lá 2 vezes por ano. Agora esse ano a gente volta a fazer, na pandemia a gente encerrou, e tudo que a criança tinha que gostava, de algodão doce, de brigadeiro, de circo, disso, daquilo outro, de cama elástica, e a gente colocava um caminhão para essa criança dar uma volta, não é? Com um instrutor programado para falar a linguagem da criança, para ensinar para aquela criança o que aquele caminhão simbolizava, que aquele caminhão era mais forte do que o homem de ferro, que aquele caminhão ele conseguia arrancar não sei quanto de peso, que aquele caminhão era assim, era assado. As crianças ficavam assim, ó, né, olhando para o instrutor, e no final o instrutor falava assim, ó, é o seu pai que dirige esse caminhão. E a criança virava e falava assim, uau, vamos treinar? Fala aí comigo. É o meu pai? Eu falei, é o seu pai é um super-herói. Eu cansei de ver, gente, motoristas na Transpes com lágrimas nos olhos, agradecerem a valorização que eles tinham como profissional. Eu tenho um filho de 9 anos, o meu caçula, né? 16 anos, a minha esposa, nosso mais novo caçula, já tinha 16 anos e ela engravidou de novo, né? Quem sabe ver uma menina agora.
Outro homem, né? Então, se você quer fazer homem, você pode me procurar, que a gente... Eu levei o meu filhinho, 9 anos, o Rafael, já há alguns anos atrás, nesse evento lá na Transperso, que a gente tinha 2 vezes por ano, né? Estou vendo ele lá na fila, tem 250, 300 crianças, sabe como é que meninada faz aquele barulho, aquela coisa toda? Vai ele andar de caminhão. Ele anda de caminhão, acaba a volta de caminhão dele, daqui a pouco eu falei, e aí, Rafa, gostou da volta de caminhão? Vê ele assim, meio quietinho e tal. Eu falei, não gostei muito não. O que foi, pai? Por que você também não é motorista de caminhão, pai? Eu falei, poxa vida, então o programa está dando certo, né? Porque a valorização das pessoas é algo que a gente precisa promover com a nossa vida. E eu queria, nesse tempo que eu tenho, ler com vocês um texto que, na verdade, nem precisaria ler, que é muito conhecido por todos nós, e dentro dessa dinâmica que construímos aqui nesse congresso, né, a praticidade do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, tirar algumas lições para as nossas vidas. Esse texto está no Evangelho de João. Você não precisa nem me acompanhar, você sabe esse texto de cor e salteado, possivelmente, no capítulo 2, que fala sobre Jesus nas bodas de Caná da Galileia. E diz assim, no 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele vos mandar. Ali perto, havia 6 potes de pedra de tipo usado pelos judeus para a purificação dos cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora? Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse texto fala sobre transformação, gente. E nós precisamos nos apropriar dessa palavra, transformação. Porque, afinal, todos nós somos agentes de mudança. Mudança de uma sociedade que está em crise. Mudança de um mundo que está, cada vez de mal a pior. E o agente de transformação que vai fazer desse mundo um mundo melhor é a pessoa que está aí do seu lado. Você pode dizer isso para ela? Você é um agente de transformação. Jesus já começa o seu ministério numa crise. E essa crise, ela parece que acompanha toda a história da humanidade. Ou seja, a crise nos faz comportar de uma forma. A crise mexe nos nossos valores, a crise mexe no nosso cognitivo, a crise faz com que a gente possa, às vezes, tomar decisões, fazer escolhas e ir por caminhos que nós não gostaríamos de ir. A crise, muitas vezes, ela é instaurada na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, ela traz sobre nós aquilo que as pessoas chamam de a cultura da escassez. Ou seja, a cultura da escassez. Mas a cultura do reino de Deus é outra. A cultura do reino de Deus é a cultura da abundância. Será que você pode falar comigo? Cultura da abundância. Mas a cultura da escassez, às vezes, ela domina a nossa consciência. E ela se mostra predominante sobre a cultura
da escassez, sobre a cultura da abundância. Não é? A cultura da escassez diz assim, ó, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos, nós não temos recurso para todo mundo, não existe lugar para todo mundo, não existe o suficiente para todo mundo, eu não tenho chance no mundo desse de tanta competição. Quantas vezes essas perguntas, sabe, elas assolam a nossa consciência, e a vida, ao invés de ser uma cooperação, a vida se torna uma competição. Competição dentro da família, competição dentro do trabalho, competição entre amigos. Quando Deus quer que, na verdade, a vida seja uma cooperação. Diga para quem está do seu lado, em que eu posso te ajudar? E a gente, quando vive sobre essa cultura da escassez, não é? Quando a gente vive sobre essa cultura da escassez, ao invés de ajudarmos as pessoas, nós nos colocamos na vida como competidores dessa pessoa. Quantos casamentos funcionam desse jeito? Quantos irmãos têm esse relacionamento? Quantas famílias empresárias carregam esse tipo de cultura? Eu é que tenho que ocupar esse lugar, e para ocupar esse lugar eu preciso derrubar os outros. Eu vou mostrar para você o que mais ou menos é essa cultura de escassez. Você tem um jogo de louça maravilhoso na sua casa, de prato, sabe aqueles pratos bonitos? Quem tem um jogo de louça assim bonito em casa? Bonito, bonito, não é? Mas você toma água num copo de requeijão. Você olha para o seu closet, você tem aquela calça que você não veste ela há 12 anos. 12 anos. É provado cientificamente, qualquer roupa que tiver no seu closet com mais de um ano que você não veste, você não vai vestir mais. Aquela calça está lá há 12 anos. Você é incapaz de desapegar daquela calça. Você compra um carro novo. Eu já andei em carro assim, gente. Tirou o carro da concessionária. Ele vem com aqueles plásticos, sabe, Marco? Bonito. A pessoa não tira o plástico do banco, não. Você senta em cima daquele plástico, eu grande desse jeito, 1,97 m, a cadeira começa assim, você começa a balançar para todo lado, entendeu? Você começa a transpirar, porque aquilo esquenta aqui uma beleza. Eu falo, meu filho, por que você não tirou o plástico? Para não gastar. As pessoas que não desapegam das coisas. Cultura da escassez, a pessoa não sabe ser saudável. Você fala para ela assim, poxa vida, você está bonito, hein? Você está elegante, você está mais magro, hein? Diga para quem está do seu lado, você está bonito, hein? Você está saudável, hein? Você já virou para alguém? Você já virou para alguém e falou assim para ela, você está saudável, hein? Falei, mas menino, você sabe de uma coisa? Eu estou com a úlcera aqui, silenciosa. A pessoa não sabe viver saudável. Você está endinheirado, hein? Fala para a pessoa que está do seu lado, você está endinheirado, hein? Se não for verdade, vai profetizando. Mas pessoas que, presta atenção, gente, pessoas que não sabem ter dinheiro, dizem assim, mas você não sabe quanto que eu devo. Porque é a cultura da escassez. Mas o reino de Deus não é assim. Diga para quem está do seu lado, o reino de Deus não é assim. A cultura da escassez, gente, esconde. Esconde. Se você tem alguma realização, você esconde. Se você tem alguma notícia boa, você esconde. Se você tem alguma virtude, você esconde. A cultura da abundância celebra. É diferente. Celebre as suas vitórias. Digo para quem está do seu lado, celebre as suas vitórias. Conte para todo mundo. Você passou no vestibular, você tirou um 10 na prova, você foi escolhido, você recebeu um prêmio na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, você foi promovido de estagiário 5 para estagiário 4, deu um glória a Deus e falou, eu estou rumo aos céus. Agora tem gente que qualquer coisa que acontece na vida delas, fala, você está namorando? Não, veja bem, não é bem assim. Esconde a namorada, esconde o namorado, esconde o ganho, esconde a realização, esconde as conquistas. Isso é uma mentalidade da cultura da escassez. E nesse texto que a gente leu, essa é a guerra, pessoal. Acabou o vinho. A festa ia de mal a pior. Inclusive tem até livro que fala assim, né, o que você faz para sobreviver em festas sem comida e sem bebida. Não é verdade? Muitos de nós, sabe o que faríamos? Deu ruim, vamos vazar. Pedro, vai você primeiro, porque você é o mais temperamental, entendeu?
eu te espero lá em casa. A gente liga para uma pizzaria, pede uma pizza para nós, porque aqui essa festa não tem futuro. Porque a maioria de nós, diante do problema, quer ir embora. E aqui, nós estamos falando de um evangelho que é prático, de um evangelho que funciona. E nesse texto é maravilhoso, porque Jesus nos ensina como lidar com as crises. Quantos têm crise aqui? Deixa eu ver. É para você encarar elas de frente. Diga para quem está do seu lado, é para você encarar elas de frente. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, pessoal, é a capacidade que nós precisamos ter de inspirar as pessoas. Você se lembra da história do Filipe? Quantos se lembram aqui? Acabei de contar, não é possível que você esqueceu. Quantos se lembram aqui da história do Filipe? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Capacidade que temos de inspirar as pessoas. Diga para quem está do seu lado aí, ó. Eu quero inspirar as pessoas. Todos nós, na nossa vida, carregamos rótulos. Todos nós. Você não me conhece. Você não sabe a minha história. Você não sabe qual é o tamanho do meu pé, quanto que eu calço. Você sabe algumas coisas que eu lancei para você. Mas a maioria dessas coisas que eu falei com você, daqui a pouco você vai se esquecer. Você sabe o que você não vai se esquecer a meu respeito? Que eu sou um cara grande, de 1,97 m de altura. Amanhã alguém vai perguntar, quem pregou, quem deu a palestra ontem lá no Valório? Falar, não sei o nome dele não, mas eu sei que era um grandão. Barbudo. Não é? Nós precisamos, sabe, ter essa capacidade de inspirar as pessoas. O problema apareceu. O vinho acabou. Chame Jesus, ele vai resolver. O problema apareceu. Alguma coisa faltou na sua vida, na sua família, no seu ambiente profissional, na sua escola. Chame você, você vai resolver, porque Jesus está em você. Ou seja, as pessoas precisam saber que você é capaz. Diga para quem está do seu lado, olha, você é capaz. Não seja você uma pessoa que carrega aquele rótulo de uma pessoa chata. Toda família tem um chato, não é verdade? Lá vem aquele tiozão que vai pedir dinheiro emprestado, vai pedir a chave do meu carro de novo, vai falar que está precisando disso, daquilo de novo, vai falar que está doente de novo, que está precisando levar não sei quem no médico de novo, vai falar que quer usar a minha casa de novo. Qual é o rótulo que você carrega? Pergunta para quem está do seu lado, qual é o rótulo que você carrega? Será que as pessoas, quando chegam perto de você, elas se sentem animadas e entusiasmadas ou elas se sentem derrotadas e depressivas? Isso é sério, pessoal. Será que quando você encosta ao lado de alguém, você transmite para essa pessoa o quê? Você libera para essa pessoa o quê? Você percebe que essa pessoa capta de você o quê? Muita gente triste por aí, muita gente deprimida por aí, muita gente desesperançosa por aí, muita gente negativa por aí, que está precisando do seu abraço, que está precisando do seu sorriso, que está precisando da sua palavra, que está precisando de você passando com uma bandeja, com frango, com arroz, com feijão, porque se alimentar vale a pena e você vai ser alguém saudável. Inspire as pessoas, diga para quem está do seu lado, inspire as pessoas. Aquele casamento tinha um problema gravíssimo. Acabou o vinho daquele casamento. A crise estava instalada naquele casamento antes mesmo dele começar. Só não foi pior, porque tinha alguém lá que sabia que resolvia aquele problema. Nós precisamos carregar em nós essa capacidade de sermos portadores de boas notícias. Deus está no comando, Deus vence todas as suas batalhas e no final da história eu e você vamos vencer, porque nós somos mais do que vencedores. Se vista disso, sabe, nessa
nessa noite e se permita ser alguém que as pessoas possam te procurar quando precisarem de uma dose extra de fé, de esperança, de alegria e de otimismo. Você está comigo essa noite? Ó, quem quiser, se precisar de gasolina, você sabe onde tem. Se precisar de energia elétrica, você sabe onde tem. Se precisar de carregar seu celular, você sabe onde você vai. Deixa as pessoas saberem que se elas precisarem de esperança, se elas precisarem de fé, se elas precisarem de alegria, se elas precisarem de uma palavra boa em relação ao futuro, pode te procurar que você tem para elas. Alguém já disse que CEO, né, essa expressão, essa sigla inglesa, Chief Executive Officer, não é mais Chief Executive Officer, é Chief Entertainment Officer. Ou seja, é alguém capaz de mexer nas emoções das pessoas. Quantos de nós chegávamos em casa, quando os pais chegavam em casa, você pula para debaixo da cama ou ficava fazendo de morto na sua cama, com um cobertor tampando a sua cara, porque o seu pai carregava, ou sua mãe, ou seja lá quem for, aquela rótulo de sisudo, de cara emburrada, de cara fechada, de cara melancólica, de cara depressiva, que quando você chegar em casa, chegue em casa com o seu melhor bom dia, boa tarde, boa noite do mundo. Dê um seu sorriso. Mas não estou com vontade de sorrir, não tem problema, sorri assim mesmo. Sorri a si mesmo e gere nas pessoas a capacidade de inspirá-las. Jesus tinha isso na vida dele. Tanto ele tinha que quando o problema se instalou, ele foi a pessoa a ser chamada. Segundo princípio que eu vejo nisso, né, para o nosso evangelho prático, para o nosso evangelho simples, vamos chamar a responsabilidade para nós dos problemas. Preste atenção no texto, pessoal. A Bíblia diz que Jesus foi convidado. Era ele que estava casando? Não. Era parente dele? Não. Possivelmente, podia ser um primo distante, alguma coisa assim. Mas a Bíblia é clara em nos dizer que ele foi de convidado. Na vida, muitos de nós nos comportamos como coadjuvantes. E Deus quer que você seja protagonista. É diferente. No seu casamento, na sua família, na sua história, nos seus negócios, no seu ambiente acadêmico, sabe, na sua escola, na sua faculdade, seja o que, aonde você estiver, aceite a responsabilidade sobre você nessa noite. Vamos fazer um trato aqui, o evangelho simples, o evangelho que funciona, sabe, é o evangelho que bate no peito e diz assim, ó, eu assumo a responsabilidade. Vamos treinar? Bate no peito e fala assim, ó, eu assumo a responsabilidade. Outra vez, bem forte aí. Mais uma vez, enquanto eu tomo água aqui. É muito fácil, gente, passar o problema para o marido, que é uma mala sem alça, sem rodinha. É muito fácil passar o problema para o Estado, para o prefeito, para o governador, para o presidente. É muito fácil passar o problema para os pais, para o pai, para a mãe, e dizer que você é o filho caçula de uma família de 8 irmãos, e quando você metia o garfo na panela para pegar a carne, já tinha acabado a carne toda. É muito fácil você viver como vítima na vida, e você se vitimizar. Mas esse texto que lemos, no evangelho prático, no evangelho simples, é bater no peito e dizer assim, mesmo que o problema não seja meu, eu vou resolver isso, porque eu estou presente. Aonde você estiver presente, existe algo que é possível de ser resolvido. Muita gente de mimimi na vida, muita gente, sabe, reclamando demais da vida. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo nos fala, Jesus nos fala, Pedro nos fala, Paulo nos diz, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Onde você está vivendo, o negócio é seu, a família é sua, o marido é seu, a esposa é sua, os filhos são seus, tome responsabilidade e diz assim, vamos resolver essa bronca. Será que eu posso ver você dizendo isso nessa noite? Vamos resolver essa bronca. 1, 2 e... Chega de gente insegura no mundo, pessoal. Chega de gente que não sabe tomar as suas decisões, sabe? Chega de gente que
Pessoas inseguras promovem o caos. Pessoas inseguras promovem o caos e promovem a confusão. Outro dia desse estava conversando com a moça lá em Belo Horizonte, né? Sou de Belo Horizonte, nascido em Belo Horizonte. Me perdoe o meu português, porque mineiro não fala português, mineiro fala mineirês, né? Então, cheio de gíria, cheio de expressão. A moça veio conversar comigo, falou: Sandro, estou namorando esse fulano com 4 anos. Eu queria saber de você, o que você acha? Você acha que eu caso com ele? Eu falei: minha filha, preste atenção. Se você que está namorando com ele há 4 anos não sabe se casa com ele, eu é que vou saber? Porque as pessoas querem transferir as suas decisões. Chame para si a sua responsabilidade. Esse é o evangelho prático, esse é o evangelho que funciona. Assuma as consequências da sua escolha, porque a vida é uma soma das nossas escolhas. Você acha que minha vida de 35 anos de casado é uma vida assim maravilhosa, que eu nunca dormi no sofá? Não é? Haja sofá, tem que ser grande. É uma escolha, é uma renúncia diária, sabe? A crise separa crianças de homens. Não podemos mais, sabe, sermos vítimas dessas coisas todas. Seja capaz de aceitar os riscos e seja alguém capaz de resolver os problemas e criar soluções. Neste mundo só existe 2 tipos de gente, pessoal. Um que cria problema e outro que cria solução. De que lado você está? Pergunte para quem está do seu lado aí. Só tem 2 tipos de gente no mundo. Um que cria problema, o outro que cria solução. Simples assim. Tem gente que não tem problema nenhum na vida. Eu podia contar para vocês a história do bode, mas não dá tempo, a história é longa, não é? Não, deixa. Mas tem gente que, sabe, tem gente que vê problema em tudo. Tudo está ruim, tudo está difícil, tudo está complicado, tudo, sabe, está... Você quer um lugar que não tem problema? Você vai me visitar em Belo Horizonte, eu vou te levar numa meia dúzia de 8 lugares que não tem problema. Sabe onde é? É o cemitério, irmão. Cliente lá não reclama. Não é? Tranquilo, fica lá no pedacinho dele lá, não reclama. Deus me livre. Então aproveita a vida, vai viver a sua vida com alegria, vai viver a sua vida com esperança, vai viver a sua vida com fé, vai viver a sua vida com, se encha de Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão, Deus é... A Bíblia diz no Salmo 16 que na presença de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Por que você fica com essa cara amarrada sua aí? Dá um sorriso para as pessoas. Seja alegre. Abandone esse vitimismo, essa inferioridade que você não... Sabe, não, poxa, seja alguém que solucione os problemas. E eu quero, nesse texto, o texto termina, né? Eu já terminando aqui a minha fala também. Seja capaz de promover a excelência na sua vida. Você percebeu que Jesus transformou a água em vinho. Eu penso comigo, me ajude aqui a fazer uma reflexão. Jesus poderia ter multiplicado o vinho. Vocês estão comigo aqui hoje à noite? Ele podia ter dito assim para aquela turma da festa: olha, vê se vocês acham por aí um pouquinho de vinho que sobrou em algum cálice. E desse pouquinho eu vou fazer centenas de litros. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Mais adiante ele fará o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos deu para 5.000 pessoas se alimentarem. Mas esse não. Esse é o milagre da transformação. Preste atenção nisso. Jesus transforma a água em vinho. E leva aquele vinho para que o coordenador daquela festa, como se fosse o maître daquela festa, prove aquele vinho. E a expressão que ele usa é a seguinte, de novo, outra vez no texto, aparece a expressão que você falou comigo. Uau! Vamos falar juntos? Uau. Esse vinho de agora é muito melhor do que o vinho
de antes. O que vocês fizeram, noivos? Porque normalmente a gente serve o melhor vinho primeiro. E depois que as pessoas já estão na manguaba, você serve o outro vinho de qualidade inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Pega essa chave para você nessa noite. A excelência promove os céus. A excelência promove os céus. Será que você fala comigo? A excelência, sempre que você fizer alguma coisa excelente, pode ser lavar um prato, mas você vai lavar o prato e vai ficar aquele prato limpo com o melhor que você pode entregar. Chega de entregar para o mercado, chega de entregar para os seus clientes, chega de entregar para os seus consumidores, chega de entregar para os seus fornecedores, chega de entregar para a sua família, chega de entregar para o seu prédio, para a sua sociedade, coisas que sejam mais ou menos. Porque se toda a verdade é paralela e a excelência promove os céus, quando a gente entrega um produto ou um serviço que não é excelente, nós não estamos promovendo o céu, nós estamos promovendo outra coisa na nossa vida. Jesus só faz o que Ele é, porque Ele é excelente. Nós só reproduzimos o que nós somos. Eu disse para vocês, quantos filhos eu tenho? Ó, vocês estão bons, hein? 5. Eu tenho 1,97 m. O meu filho mais velho, que é deputado federal por Minas, sabe qual é o tamanho dele? Você acha que ele tem 1,60 m? Não. Você acha que ele tem 1,70 m? Ele tem 2,2 m de altura. Sabe por quê? Porque nós só reproduzimos o que nós temos. O que você tem dentro de você, você vai reproduzir. O que Jesus tem nele? Jesus tem nele excelência. Ele ia fazer um vinho de pior qualidade? Ele não sabe. Diga a pessoa que está do seu lado, ele não sabe. Ele não consegue. Ele não consegue reproduzir o que ele não é. Você só vai reproduzir o que você é. Se você é triste, você vai reproduzir um ambiente triste. Se você é melancólico, você vai reproduzir um ambiente melancólico. Se você é cheio de esperança, essa atmosfera do lugar em que você está vai ficar igualmente cheio de esperança. Se você é uma pessoa otimista, a atmosfera do lugar que você está vai ficar uma atmosfera otimista. E de repente Jesus transforma a água em vinho e as pessoas dizem assim: uau, que vinho é esse? Jesus fez aquilo que ele era. Ele é alguém excelente. E essa excelência está aí dentro do seu coração. Essa excelência está à nossa disposição. Sabe, fala assim com a sua mão, assim, ó, fala assim, com o seu braço, estende o braço aí para a lateral. Fala assim, ó, hoje à noite eu estou subindo o meu nível de entrega. Fala comigo, hoje à noite eu estou subindo o meu nível de entrega. Entrega de quê? De tudo o que você faz na sua vida. Como namorado, como noivo, como esposo, como esposa, como namorada, nós temos uma mentalidade de escassez. Sabe o que é mentalidade de escassez? Nós fomos treinados na nossa vida, a prova vale quanto? Uma prova, 10. Mas com quanto que você passa? 6, 6,5, 7. Nós estudamos para tirar quanto? A média. Quem estuda para a média, me perdoem o termo, se torna medíocre. Se contenta com a média. Essa é a mentalidade de escassez. Estou na média, estou seguro. Deus não quer que você vá para um 6, 6,5, 7 na sua vida. Deus quer que você vá para um 10. Vamos falar juntos? Fala para quem está do seu lado. Deus quer que você vá para um 10. Deus quer que você vá para um 10. E o 10, se eu não estou enganado, o 10 é um excelente. Essa é a sua vida, diga para quem está do seu lado, essa é a sua vida. Ah, Sandro, você não conhece os meus problemas. Não preciso conhecer os seus problemas. Fica você com os seus e eu fico com os meus. Mas você pode, diga para quem está do seu lado, você pode. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque existe princípio, sabe, de praticidade, existe princípio de simplicidade, que a gente, sabe, lendo esse texto, fala, poxa, Jesus fez isso, e Jesus está em mim, e eu posso entregar algo que seja excelente para as pessoas que estão à minha volta. Se eu for fazer um macarrão esse final de semana, faça o melhor macarrão que você já comeu na sua história.
Se você for lá em Belo Horizonte, leva para comer um feijão tropeiro, você vai comer aquele feijão tropeiro de joelho, fala, que feijão tropeiro é esse, meu Deus? Não é? Queijinho de Minas, um cafezinho. Pode fazer um bolo, mas você vai fazer o melhor bolo do mundo. Você vai fazer com vontade, você vai fazer com amor, você vai fazer com intensidade. Você vai falar, eu estou te entregando o meu melhor. Vamos treinar? Eu estou te entregando o meu melhor. Cultura da escassez vai para uma vida de 6,5. A cultura da excelência e da abundância vai para uma vida de 10. Deus tem um 10 para você. Deus quer que você não se contente com menos. Elevar o nível daquilo que nós entregamos. Aristóteles disse o seguinte, nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, excelência não é um feito, excelência se torna um hábito. Um hábito que você precisa desenvolver na sua vida. O Brasil precisa de pessoas excelentes como você. Em todas as áreas da nossa sociedade. Para motivar as pessoas, para alegar as pessoas, para entusiasmar as pessoas. Excelência nas nossas atitudes, excelência no nosso comportamento. Porque, afinal de contas, pessoal, esse mundo precisa ver em nós aquilo que eles querem, aquilo que eles precisam. O mundo não quer ler a Bíblia, o mundo quer ler você. Você é a Bíblia que o mundo quer ler. Você é a Bíblia que o mundo vai ler. É uma carta aberta. Ou seja, esse milagre, simples dessa forma, prático dessa forma, nos traz esse insight de pensamento, de ideias, que a gente pode passar pela vida promovendo aquilo que é inédito, promovendo aquilo que é único. Porque você não é igual a nenhum outro habitante do planeta Terra. Você é capaz de fazer algo que seja único. Você é capaz de fazer algo que seja inédito. Você é capaz de fazer algo que seja marcante. Você é capaz, sabe, de imprimir uma marca na vida das pessoas que estão à sua volta, que seja uma marca dos céus. Tudo isso aconteceu pelo simples motivo de Jesus estar naquele casamento onde ele tinha sido convidado. Você na sua vida é convidado para muitos lugares. Para a família que você tem, você é um convidado. Para o lugar que você trabalha, você é um convidado. E eu digo no meu livro, sabe, uma frase que Deus me deu, que o melhor presente que a gente pode dar para alguém é uma nova visão sobre si mesmo. O melhor presente que você pode dar para alguém é uma nova visão sobre si mesmo. Jesus não fazia isso o tempo todo? O tempo todo ele estava dizendo para aquelas pessoas que eram a escória da sociedade, você tem valor. Vá viver a sua vida com alegria, com fé, com esperança. Diga para os outros o que eu fiz na sua vida, como eu transformei a sua vida e como é que você hoje é um novo homem, é uma nova mulher. Eu tenho certeza que esse mundo que vivemos, e esse Brasil em que vivemos, e essa época em que vivemos, aguarda com grande expectativa a sua excelência e o seu 10 pela vida. Podemos fazer uma oração nessa noite? Se puder ficar de pé comigo. Eu espero que de alguma forma você possa se inspirar
nesse texto há uma reflexão das suas atitudes, há uma reflexão do seu comportamento, das suas escolhas, e permitir que, de alguma forma, o Espírito Santo traga-nos um comprometimento de irmos para um 10 na vida. Quantos estão comigo hoje à noite? Quantos podem fazer um compromisso em Deus? Eu vou para um 10 na minha vida. Vamos falar juntos? Deus, vamos treinar melhor aqui. Estou acabando, hein? Vou contar até 3, você vai dar um brado de vitória aí com a sua mão para cima, assim, ó. Deus, eu vou para um 10 na minha vida. Vamos lá, 1, 2, 3. É o que Deus tem para você, querido. Deus diz que tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Pai, eu te agradeço por essa noite, por tanta gente bacana aqui neste lugar, por esse congresso sensacional, pela vida do Júnior, todos aqueles que prepararam isso tudo com tanto carinho. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos estique, que o Senhor, nessa noite, fale conosco, Pai. Áreas da nossa vida que temos sido medíocres, áreas da nossa vida que temos nos contentado com 6, áreas da nossa vida que às vezes não temos tomado a responsabilidade, temos sido coadjuvantes e não protagonistas. Áreas da nossa vida, Senhor, onde não temos tido a responsabilidade, não temos tomado risco sobre a nossa mão. Ajuda-nos, Pai. Cada homem, cada mulher, cada jovem, que sejamos inspirados pelo Senhor, Pai, a viver esse evangelho, o evangelho prático, o evangelho que funciona, o evangelho que não é aquele que escutamos aos domingos, mas é um evangelho que é o que fazemos de segunda a sábado. Um evangelho simples, que impacte a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Um evangelho que possa levar muitos a lerem a nossa vida e a se converterem ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Júnior. Obrigado a você. Pode se assentar.